Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. A gente está começando a nossa live dessa segunda-feira, dia 24 de agosto, para atualizar os gaúchos sobre a situação do nosso estado em relação ao coronavírus. Nós temos no Rio Grande do Sul, nesse momento, 109.953 casos confirmados de coronavírus em 484 municípios, ou seja, restam aí 13 municípios onde o coronavírus ainda não tem confirmação oficialmente no nosso estado de casos, e são 3.102 óbitos confirmados. 3.102 óbitos confirmados no nosso estado nesse momento. As famílias e aos amigos daqueles que perderam a vida para essa doença, a nossa solidariedade, o nosso abraço e o reforço do nosso compromisso de continuarmos trabalhando para que essa doença atinja e leve menos gaúchos. Aliás, somos um dos estados que está entre os menores índices de óbitos no Brasil e também entre as menores taxas de incidência. E fazemos isso com a busca de uma conciliação entre economia e saúde, que tem, além de preservado a saúde e a vida de gaúchos, buscado preservar também empregos, né, e impactos econômicos. É claro que tem impacto econômico, está acontecendo no mundo inteiro. O mundo inteiro sofre uma recessão, o Brasil também, evidentemente, não tem como ser diferente no Rio Grande do Sul. Nós não somos uma ilha, nós não estamos blindados dos problemas econômicos do mundo diante da pandemia, mas temos menos casos, menos óbitos e trabalhamos para ter também menos empregos perdidos aqui no nosso estado. 91% dos casos confirmados já são de pessoas que se recuperaram, que é uma boa notícia, um bom indicador. Nesse momento, a taxa de ocupação das nossas UTIs está em 78,2%, sendo 48,6% dos pacientes em UTIs aqui no estado confirmados ou suspeitos de Covid-19. Esses são os números oficiais do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Continuamos ampliando leitos, continuamos ampliando estruturas para que todos aqueles que precisem de atendimento tenham atendimento no nosso estado. Não houve até o presente momento e trabalhamos para não haver qualquer situação de pessoas necessitando atendimento e sem haver leitos ou equipamentos. Fizemos todo o esforço para garantir atendimento a todos aqui no Rio Grande do Sul, ampliando as estruturas de saúde nos hospitais e nos municípios. Sobre o distanciamento controlado, é importante salientar esse modelo que nós criamos no Rio Grande do Sul e que outros estados também implementaram, né, a exemplo do Rio Grande do Sul, identificando os riscos de cada uma das regiões pelas bandeiras. 9 regiões das 21 já estão com um sistema de cogestão com os prefeitos para o distanciamento controlado. Nós recebemos o pedido de mais uma, que é a região de Uruguaiana. Já estão homologados Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pegiado. É importante lembrar que a elaboração de um protocolo específico da região exige a criação de um comitê científico regional, ou seja, não é liberação para se fazer o que quiser. É a liberação para que a região, de forma organizada, com o seu comitê científico regional, estabeleça os seus próprios protocolos de acordo com a realidade econômica e sanitária local. Também é necessária a aprovação por maioria absoluta, ou seja, por 2/3 dos prefeitos ou prefeitas da região, de cada uma das regiões Covid, ou seja, para guardar uma uniformidade de tratamento, né, e a responsabilidade coletiva em relação aos protocolos. O plano regional ele pode trabalhar com protocolos mais flexíveis que o do governo do estado, até os limites previstos nos protocolos da bandeira imediatamente inferior, ou seja, uma região que esteja em bandeira vermelha pode ter
protocolos menos rigorosos, mas não poderá ser menos rigorosa nos protocolos do que aqueles protocolos que nós prevemos no plano do Estado para a bandeira laranja. Importante salientar que o engajamento de cada um de nós segue sendo um dos principais antídotos para essa situação, para evitar a expansão da doença. Importante haver o engajamento dos prefeitos, de, evidentemente, profissionais da área da saúde, mas muito da sociedade civil, respeitando os protocolos, respeitando todos os cuidados, e também de todos os empreendedores privados que, nos seus empreendimentos, lidam com aglomerações, com número de pessoas grandes reunidas. Por isso mesmo, a gente observou episódios recentes em restaurantes, em algumas regiões do estado. A gente chama a atenção que o governo busca fazer a sua parte e precisa contar com a colaboração da sociedade, né, fazendo cumprir os protocolos que ali estão estabelecidos para que justamente não sejam necessárias medidas ainda mais restritivas. Nós observamos uma estabilização na demanda por internações em leitos de UTI, estamos observando até uma queda na curva de óbitos, mas é fundamental que a população continue ajudando para evitarmos ter que voltar a ter medidas mais restritivas aqui no estado. Eu vou convidar para estar aqui comigo na apresentação das bandeiras das regiões, a nossa coordenadora do Comitê de Dados, a Leani Lemos. Seja bem-vinda aqui, a Leani. Na sexta-feira, nós apresentamos as bandeiras com 13 regiões. Nessa semana, a gente recebeu, no final de semana, no Gabinete de Crise, 10 recursos, né, entre recursos de municípios e recursos de regiões, e a gente sempre faz a reflexão, analisa cada um dos indicadores para entender se precisam ser protocolos efetivamente mais rigorosos ou se podem ser menos gravosos aí os protocolos. E a partir deste encaminhamento, a gente tem as decisões do Gabinete de Crise que eu compartilho aqui. Leani, a qualquer momento, entra aí para dar a tua colaboração. Primeiro, só falar boa tarde, né, governador? Boa tarde, senhor, todos que estão nos ouvindo. E eu acho que é mais uma semana aí do distanciamento controlado, agora com a cogestão, e que eu acho que é uma conquista, né, de certa forma, das regiões, para que elas possam ter um pouco mais de flexibilidade, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade, né, governador? Então, é o início de um processo de cogestão que a gente continua sinalizando, o comitê continua rodando os dados junto com a Secretaria de Saúde, para a gente ter os níveis de risco. Então, eu acho que agora o mapa ele reflete bem, né, a atual situação dessas regiões, ainda que com alguns protocolos um pouco mais flexíveis, como o senhor disse. Mas boa tarde, mais uma vez, um prazer estar aqui conversando com as pessoas e com o senhor sobre esse tema. Perfeito. Então, o que a gente viu na sexta-feira era este mapa aqui, né, com estas regiões que estavam em bandeira vermelha. A gente recebeu os recursos e atualizamos, então, o mapa apenas com a região de Guaíba, que estava em bandeira vermelha, atendendo o recurso, fica em bandeira laranja a região Guaíba, que pega a região da Costa Doce e parte da região carbonífera, a região de Guaíba. As demais continuam na bandeira vermelha. Estão ali identificadas, né, as regiões que já estão com cogestão homologada, e lembrando, o Uruguaiana também está entrando aí no processo para a cogestão, ou seja, onde os protocolos podem ser diversos daqueles que o governo do estado apresenta. Então, em relação de uma semana para outra, né, a gente tem esta diferença para a 15ª semana, a semana anterior para esta semana, com essa diferença de regiões, algumas em bandeira laranja ficaram vermelhas, outras em bandeira vermelha que ficaram laranja. No total, nós temos 68% da população gaúcha em municípios que estão em bandeira vermelha. São 302 municípios, mas nessas regiões existem 130 municípios, onde está 4% da população gaúcha, que podem adotar os protocolos da bandeira laranja, mesmo que não haja cogestão, em função de estarem com 0 óbitos ou 0 hospitalizações. E seguindo aqui, né, os recursos deferidos, foi apenas o recurso de Guaíba
que a gente apresenta aqui para vocês. Guaíba teve uma redução do número de hospitalizações, né, está com 6,19 hospitalizações para cada 100 mil habitantes, ela está com uma média ponderada de 1,38, ela ficaria na bandeira vermelha, na verdade, por conta daquela penalidade que a gente estabelece, não é exatamente uma penalidade, é uma regra, né, que tem que dar 2 bandeiras laranjas antes de cair para a bandeira vermelha. Aliás, Porto Alegre também e Pelotas, né, estão na bandeira vermelha justamente porque elas precisam, depois do período que tiveram de bandeira vermelha, ter a confirmação de 2 semanas consecutivas em bandeira laranja para que a gente possa verificar efetivamente que há uma redução do risco e aí possamos conferir a bandeira laranja para essas regiões. Mas a gente observou ali uma diminuição do número de casos ativos em relação a recuperados, uma diminuição de hospitalizações e observamos também na macro-região, como eu falei, até mesmo Porto Alegre, na verdade, já estaria na bandeira laranja, não fosse a regra dessa trava, e por isso a gente atende a Guaíba fazendo a redução para a bandeira laranja, até porque essa região não tem ainda protocolo de cogestão, e por isso mesmo que a gente olhou com atenção para esta região. Mantivemos na bandeira vermelha regiões que apresentaram recursos e que ficam na bandeira vermelha: Santo Ângelo, Santa Rosa, Passo Fundo, Santa Cruz e Lajeado, e outras regiões não tiveram recursos e permanecem na bandeira vermelha, que já estão ali relacionadas, já são também conhecidas, né? Não atendemos municípios individualmente por conta das regras específicas. E só para passar rapidamente, por que as outras regiões não foram atendidas aqui? Santo Ângelo teve aumento de hospitalizações, teve aumento de casos ativos sobre recuperados, né? Está com mais de 10 hospitalizações para cada 100 mil habitantes, está com 12,47, e a disponibilidade de leitos livres na macro-região missioneira caiu de 2,9 para 1,7 e agora para 1,4. Está observando aí uma redução da disponibilidade de leitos à região missioneira, que acaba gerando uma preocupação. Por isso que a gente manteve Santo Ângelo na bandeira vermelha, por razões muito semelhantes à Rosa, que observou um aumento das hospitalizações, observou também um aumento do número de óbitos e que também está inserido no contexto da região missioneira, que está com com menor disponibilidade de leitos livres para leitos que estão ocupados por Covid. Passo Fundo teve um aumento expressivo de hospitalizações, de 81 para 115, está batendo lá em 17,2 ou 17,2 hospitalizações para cada 100 mil habitantes, é um nível alto de hospitalizações. Aumentou óbitos também, né? Foi para 26 óbitos a região de Passo Fundo, além de a macro-região também ter observado o crescimento de hospitalizações por Covid, hospitalizações em leitos de UTI e leitos clínicos por Covid. E por isso a região se mantém na bandeira vermelha. Santa Cruz do Sul observou aumento também de hospitalizações e, especialmente pelo aumento de hospitalizações e pela redução da disponibilidade de leitos proporcionalmente aos leitos ocupados na macro-região dos vales, que reduziram de 2,56 para 1,38, né, essa redução abrupta aí de disponibilidade de leitos causa também preocupação e, por isso, na bandeira vermelha. Lajeado, também inserida nesse contexto da região dos vales, onde houve um aumento da ocupação de leitos, né, menor disponibilidade, portanto, também com aumento de hospitalizações, também fica na bandeira vermelha. A região de Capão da Canoa está também na trava, né, da bandeira vermelha. Na verdade, ela tem média para ficar na bandeira laranja, mas está na trava da bandeira vermelha por conta da regra de bandeiras vermelhas consecutivas demandarem que fiquem, não possam migrar para a bandeira laranja antes de 2 semanas consecutivas. Mas basicamente a gente verificou ali, né, uma manutenção ou um pequeno crescimento do número de internações na região,
lembrando que a região de Capão da Canoa está inserida também no contexto da região metropolitana, que tem uma disponibilidade de leitos livres para leitos que estão ocupados de 0,55, é muito baixa essa disponibilidade de leitos, e que por isso causa uma preocupação em especial. Por isso que a região de Capão da Canoa ainda não migra para a bandeira laranja. A região de Taquara observou aumento das hospitalizações, teve uma certa manutenção, um pequeno aumento de óbitos, e por motivo semelhante ao de Capão da Canoa, se mantém, até teria uma média que poderia eventualmente puxar ali para uma lógica de bandeira laranja, eventualmente, mas dentro do contexto da região metropolitana e da regra das 2 semanas necessárias para poder voltar à bandeira laranja, a gente mantém Taquara na bandeira vermelha. Lembrando que essas regiões têm protocolos em cogestão, ou seja, os prefeitos podem ter protocolos menos restritivos que o Estado, e podem fazê-lo, cabe ao Estado aqui fazer o alerta, né, do nível de risco que a região tem para que os protocolos estejam adequados ao nível de risco. Depois a gente tem Novo Hamburgo, né, que, se eu não me engano, a gente nem chegou a ter recursos também, né, da região, Canoas, todas essas regiões ligadas à região metropolitana, Porto Alegre, como eu falei aqui, tem uma situação que até estaria originalmente já na bandeira laranja, mas diante da regra da bandeira vermelha precisar de 2 semanas consecutivas de bandeira laranja, ela fica na bandeira vermelha, mas ela tem uma estabilidade em hospitalizações, são ali já num nível bastante baixo de casos ativos sobre recuperados, óbitos decrescentes na região. Então tem indicadores bastante positivos. Se esta semana se confirmar esta redução de Porto Alegre por mais uma semana, muito possivelmente a região estará em bandeira laranja na próxima semana. Vai depender dos indicadores aqui que tiveram essa semana. Se continuar nessa trajetória de redução e o Estado, claro, não agravar também, porque o Estado interfere também nos indicadores, Porto Alegre é candidata aí a ter uma bandeira laranja na próxima semana. Palmeira das Missões, né, mantém aqui a bandeira vermelha por questões também macro-regionais. Pelotas mantém na bandeira vermelha, como a gente já falou também, observou aumento de hospitalizações. Poderia até estar na bandeira laranja, mas pela trava fica na bandeira vermelha. E aqui apenas para repassar novamente os dados das regiões, lembrando, né, muita gente critica o nosso modelo e esquece de observar que foi este modelo que permitiu que em maio, durante boa parte de junho, a maior parte das regiões e até o estado todo, em alguns períodos, estivesse com pouquíssimas restrições, enquanto a maior parte dos estados estavam com as atividades fechadas. Em julho, quando nós observamos uma situação mais crítica, ainda assim, boa parte das regiões em bandeira laranja pôde funcionar as atividades, tiveram as atividades funcionando sem maiores restrições, e agora, né, no mês de agosto, ainda com a cogestão, a gente está permitindo que as regiões do estado possam ter mais atividades em funcionamento. Eu vou pedir aqui a Leani que possa fazer uso da palavra aí para destacar alguns pontos, Leani, antes de nós irmos para as perguntas. Eu acho importante, né, governador, comentar. A gente tem os nossos boletins diários, são públicos, né? O estado do Rio Grande do Sul tem se destacado na transparência, na gestão da pandemia. Eu acho que esse é um elemento muito importante. Qualquer cidadã pode entrar na página, olhar boletins, olhar os dados, e eu acho que isso é muito relevante. E das últimas 3 semanas, o estado, se a gente olhar como estado, a gente vê uma desaceleração, né, e até uma redução em algumas regiões. Então, o que eu queria chamar um pouco a atenção, eu vou aqui também usar o compartilhamento, é justamente falar um pouco dessa heterogeneidade, né, que a gente Dani, tem. Compartilhar aqui uma tela, ele já vai autorizar mundo. aqui, porque eu... Isso. Isso. Sim. Já estamos vendo? Ótimo. Eu queria falar um pouquinho dos casos ativos, governador. Hoje a gente está ali com 6.000
900, quase 7 mil, né, arredondando 7 mil casos ativos no estado do Rio Grande do Sul, são 6% do total de casos, com os dados de hoje, de 7 horas da manhã de hoje. E quando a gente olha o estado como um todo e a distribuição desses casos, a gente vê que mais da metade dos casos estão concentrados aqui em 7 municípios, né, Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, ou seja, a região metropolitana, concentrando bastante o número desses casos ativos, a Serra, e aí Passo Fundo e Santa Maria, na Norte e na Centro-Oeste. Quando a gente olha a região metropolitana, a gente vê que dos 3.582, praticamente metade aí dos casos ativos estão na região metropolitana. Então, a gente está vendo uma estabilização, até redução, em alguns casos, mas ainda é onde concentra praticamente metade, né, mais de 40% dos casos ativos. E quando a gente distribui isso, a gente olha os casos ativos por 100 mil, a gente pesa um pouco, a gente novamente vê essa disparidade, né? A Serra é a que tem o maior número de casos ativos, a região metropolitana tem o maior número absoluto, mas em casos, controlando pela população, né, pelo número de habitantes, por 100 mil, a gente vê a Serra com o maior número, mais do dobro do que é, por exemplo, a região sul. E quando a gente olha, e aqui eu queria passar para os óbitos por 100 mil, lembrando que o estado do Rio Grande do Sul ocupa a 4ª posição no ranking, melhor posição, vamos dizer assim, né, menor número de óbitos por 100 mil no país, ali mais ou menos empatado com o Paraná e com o Mato Grosso do Sul, que passou hoje o Paraná no número de óbitos por 100 mil, e Minas Gerais, são os 4 estados que têm uma situação mais confortável, de 27 óbitos por 100 mil, né, 27,03 no acumulado. E quando a gente olha isso dentro do estado, a gente vê também essa heterogeneidade, né? A região centro-oeste, ela tem abaixo de 1/3 do número de óbitos da região metropolitana, né? Então, que é acima da média do estado, vamos dizer. E por último, tem só mais uma que eu queria passar aqui. Não, era exatamente essa, né, dos óbitos, mostrando essa heterogeneidade. Então, a gente tem até hoje acumulados 3 mil óbitos, mas há uma heterogeneidade bem significativa também entre as regiões. Então, eu acho que isso é também uma ferramenta para os gestores, ainda mais agora que a gente tem 9 regiões em cogestão, são instrumentos, são ferramentas para os próprios gestores olharem, fazerem as suas escolhas, a sua fiscalização, o seu controle, para que, mantendo né, um nível de assistência e sob controle o contágio, a gente tem condições de ter uma vida mais próxima da mortalidade e manter o estado do Rio Grande do Sul entre os estados com a melhor gestão da pandemia. Perfeito, obrigado, Leani. Nós vamos às perguntas. A primeira é do Lucas Rivas, da Rádio Guaíba, que pergunta: no final de semana, imagens de aglomeração em Gramado viralizaram nas redes sociais e na imprensa. Ao menos 2 restaurantes foram notificados por descumprirem os protocolos. Como o senhor recebeu essas cenas? Como o senhor avalia o comportamento da população que saiu para festejar em plena pandemia, enquanto os indicadores de saúde seguem nas alturas? E como o governo pode trabalhar para esse episódio não se repita? Lucas, de fato, uma cena que a gente lamenta. Eu entendo que as pessoas estejam psicologicamente, né, em função da pandemia, não é fácil para ninguém, mas há que se ter a compreensão de que nós não voltamos ao normal. É por isso que se impõem ainda restrições. Não apenas por conta da necessidade do vírus circular menos pelas restrições em si, mas até como fator de lembrança às pessoas de que nós não voltamos à normalidade. As restrições têm esse objetivo também, né? Uma lembrança às pessoas de que não houve volta à normalidade. A verdade é que, infelizmente, não haverá tão cedo. Mas nós não queremos punir a nossa economia, a economia da Serra, especialmente ligada ao turismo, a gente sabe, em Gramado e toda aquela região das Hortênsias, e também em partes das regiões da Serra Gaúcha, que
Nós nunca proibimos, por exemplo, o funcionamento dos hotéis. Nós permitimos, né? Há uma série de permissões que contemplam essa questão econômica, mas há que ter o bom senso, e quando o bom senso não impera, há notificação e há punição aos casos flagrantes de desrespeito à legislação e às normas vigentes. E aproveita o espaço para reforçar aqui à população o nosso pedido para que restrinja a sua circulação ao mínimo necessário. Se puder ficar em casa, que fique em casa, que reduza os seus contatos, para que o vírus circule menos. As cenas que a gente observou em Gramado, infelizmente, vão na direção completamente oposta. Já houve a notificação dos restaurantes e nós vamos continuar analisando tudo aquilo que for possível de ser feito para garantir a aplicação da lei e a preservação da saúde de forma exemplar, a ver as punições que forem possíveis e necessárias em casos como este. A Fernanda Crâncio, do Jornal do Comércio, pergunta: diante da negativa da FAMURS ao calendário de volta às aulas sugerido pelo governo, quando o Executivo planeja apresentar uma nova proposta sobre o ensino presencial? O senhor cogita postergar o eventual retorno, como ocorreu em São Paulo, por exemplo, com aulas previstas para outubro? Olha, Fernanda, a gente tem ainda novas reuniões, hoje do nosso comitê científico, amanhã uma nova rodada com o comitê, com a FAMURS e com o MP, o Ministério Público, vai ter a participação também de epidemiologistas. A gente fez um convite, inclusive, ao epidemiologista que coordenava as ações da atenção básica no Ministério da Saúde, ao lado do ministro Mandetta, o Secretário Nacional de Vigilância, o Anderson, que vai nos dar também a sua visão e a sua perspectiva sobre a questão do retorno às aulas, e a gente espera, com isso, né, consolidar uma posição sobre retorno ou não nas próximas semanas, ao longo dessa semana, ou seja, se vamos retornar ou não nas próximas semanas, a gente pretende, até a quinta-feira, ter uma consolidação de visão sobre o tema. Eu ainda insisto que vejo a possibilidade de um retorno com regras, com horários reduzidos, com turmas reduzidas, para faixas específicas do ensino. Mas nada vai ser feito de forma abrupta, nada será feito sem antes observar as condições sanitárias e o respeito à vida e à saúde dos profissionais da área da educação, das crianças e das suas famílias. Então, fiquem todos absolutamente tranquilos nesse sentido, porque o governo do Estado tem compromisso com a saúde e com a vida das crianças e jovens e de todos que trabalham com a área da educação também. Era isso por hoje, eu agradeço a atenção de vocês e a gente volta na próxima quinta-feira. Um abraço, tchau, tchau.